Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui no canal Papo Reto Tarô. Esse que vos fala é João Danilo, o responsável pelo canal. E vamos fazer uma leitura do signo de Áries. Pequenas anotações que é para não esquecer, tá? Então, o símbolo de Áries, o seu símbolo é o carneiro. Ele é do planeta Marte, compreende o período de 21 de março a 19 de abril, conforme o ano, alguns vai de 21 de março a 20 de abril. Seu elemento é o fogo, são pessoas marcadas pelo pioneirismo, são energéticas, até por intromissão do planeta Marte, vamos dizer assim, né? Por isso os marcianos, todas as plantas marcianas, enfim. São pessoas que também podem ter uma inclinação por um instinto um pouco compulsivo. Tá? E essa leitura é para a primeira semana de agosto de 2025, que vai pegar mais ou menos entre o dia 3, que é o próximo domingo, até o sábado, dia 9, sábado de agosto. Então, os primeiros 10 dias, a primeira semana, né, aproximadamente esse período aí. Tá bom, pessoal? Então, sem muitas delongas, vamos tirar a energia dessa primeira semana para o signo de Áries. Quero dar boas-vindas a vocês. O canal é novo na internet. Minha relação com o tarô não é de agora, não sou um cara que fiz curso da semana passada e resolvi abrir o canal essa semana, tá? Eu sei que o pessoal não me conhece, com o passar do tempo a gente vai se conhecendo melhor, mas a minha relação com o tarô, ela vem aí de entre 18 a 19, eu estou indo para 20 anos de estudo de tarô. Sou uma pessoa que já trabalhava com atendimentos pessoais em casa, no dia a dia, com amigos, conhecidos, pessoas diversas, e resolvi então trabalhar online. Por isso a anotaçãozinha que vocês viram ali, porque são os primeiros vídeos que eu estou subindo, faço tudo sozinho, não tem ninguém auxiliando, é aprendendo a parte técnica da internet toda sozinha. Então, por isso, mas à medida que a coisa for andando, a gente vai melhorando nesses quesitos, tá, meus queridos? Então vamos lá, sem mais demoras, vamos fazer um corte. O pessoal vai se acostumando com a forma como eu vou fazendo a tiragem das cartas. Eu não costumo fazer aquele cleque, cleque, cleque com as mãos, sabe? Porque eu tenho as mãos muito grandes e dificilmente uma carta salta. Como as minhas mãos elas abraçam o baralho, então eu fico fazendo muitas vezes o movimento e a carta não sai. Então eu costumo cortar e pegar as cartas que vêm em cima, e assim também foi uma maneira como eu sempre trabalhei. Tá? Então vamos ver a primeira energia por signo de Áries, primeira semana. Vamos ao corte. Aqui eu estou usando o tarô normal, vou usar o Rider-Waite e o tarô de Marcélia. Vamos lá? Então, primeira energia que vem para reger a semana de vocês, a carta do Sol. Tá, pessoal? Então, essa é a energia da semana. Carta do Sol, já bem dizer, fala por si mesmo. Vou deixar bem claro que o intelecto de vocês vai estar em alta, clareza de pensamentos. Algumas pessoas podem ter ideias, novas atitudes, novas formas de pensar. Projetos que estavam guardados dentro da gaveta, da qual você não pensava em fazer, você pode retirar, pode ter ânimo, novo ânimo também. Vitamina D, né? É importante, vitamina D, porque não? O momento para aquele pessoal agora que a gente está passando por uma questão de inverno, tá, pessoal? O incenso, aqueles que estão passando, a gente está passando por um período de inverno, principalmente aqui no sul do país. Aqui nos fala para pegar um pouco mais de sol. Eu mesmo sou uma pessoa que eu trabalho em casa. E eu passo muitos momentos fechados. Agora não, porque já é fim da tarde, já está até um pouco frio, eu estou de casaco. Mas, voltando à leitura, a questão de pegar o sol. Segredos poderão estar vindo à tona. Tá? Pessoas te confidencializando alguma coisa, objetos que estavam perdidos poderão ser achados.
desenvolvimento de ideias. Enfim, a energia que brota, o sol, a luz que vem do leste. Nós temos uma cidade perto aqui que se chama Alvorada, que é o alvorecer. Uma energia muito boa no começo do dia, tá? Fim da tarde, uma energia do sol que vem fecundar tudo que estava por ser feito, tá? Então, uma clareza muito grande, o sol ligado ao intelecto, à cabeça. Tá, pessoal? Vamos lá, então. Vamos ver agora um pouco mais aprofundado. Aí eu vou fazer uma tiragem com 10 cartas, tá? Uma primeira linha, uma primeira mensagem, uma segunda mensagem e depois eu faço um cruzamento de cartas. Não estou, como é que diz, o pessoal fala, setorizando, né? Para a gente ver, por exemplo, questão amorosa, questão profissional, questão financeira. Não é uma leitura setorizada, né? Para outra coisa, também não tinha falado, é para quem tem então o signo de Áries, né? No Sol, Lua e Ascendente. Outros aspectos do mapa daí já fica um pouco distante, fica um pouco mais difícil. O pessoal não costuma falar muito a gente sempre fala no ascendente, mas existe também para quem quer saber o seu descendente, a sua oposição, o contrário, é no mapa astral o que é oposto ao seu signo, entendeu? 360 graus do outro lado também tem o seu descendente. O descendente ele informa muito o que a gente espera no outro, para quem tem um relacionamento, por exemplo, assim, o que as pessoas que estão ao meu redor eu espero para ser complementares a mim. Tá, mas vamos focar mais no ascendente, no signo mesmo solar e lua, que são outros aspectos, tá? Que é o que está principal aí no mapa. Então, vamos fazer o corte e eu vou tirar então, já vou colocar todas as cartas aqui em cima, dispostas. Então, uma primeira mensagem, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Uma segunda mensagem. Nós estamos falando de um período curto também, de uma semana, né? 2, 3, 4, 5. E agora, então, vamos analisar mais efetivamente essas energias, levando em consideração que vocês já começam com uma energia pulsante do sol, do amanhecer, do levantar, de bora fazer aquilo que estava parado, de movimento de fertilização, tá? Não é a carta disto, mas para algumas mulheres, se você andou tendo, se você não pretende ter filhos, cuide-se, que a energia do Sol é uma energia fecunda. Pode ser que aquilo que você não acertou até agora, nessa primeira semana, pimba, dê certo. Então, cuidado. De primeira carta, a carta do que se chama o enforcado ou o pendurado, tá? E ela vem muito a calhar com a energia já da semana, porque a carta do pendurado é quando você, como a gente diz, né, tá num período de uma certa lentidão. A carta do pendurado, ela é uma carta que é aquela carta que diz assim, às vezes para a gente andar para frente, é necessário que a gente dê alguns passos para trás, dê uma parada, uma pausa, uma olhada no que nós estamos fazendo, e a partir a gente é um período para fazer uma pausa, uma reavaliação do que vinha sendo feito, dos resultados que estavam sendo feitos, né? Do que vinha sendo, do que estava sendo trabalhado, tá, pessoal? Então, já de primeiro momento vem dizendo que essa energia de parada tá bom já foi o necessário. Você tende agora a sair da zona de conforto, que eu não vou dizer zona de conforto, tá? Porque a energia do enforcado, ela não necessariamente é uma zona de conforto, ela é um período de muito autoavaliação, de ver o que está acertando, o que não está acertando, o que está dando certo, de uma análise aonde, por isso, ele de cabeça para baixo aqui, ó, com a cabeça iluminada, onde a gente vai olhar com mais atenção, a gente vai olhar nessa posição, você vai olhar nessa posição, você vai olhar assim, entendeu? Vai botar pós, contras, vai pesar tudo que está sendo feito, entendeu? Então, aqui está dizendo que um impulso agora
faz com que você saia desta avaliação e vá para o campo efetivo. Você vai colocar em prática as percepções que tu teve desse período. Segunda carta, a carta do louco. Gente do céu, olha só o que eu acabei de dizer, né? Se a gente não está filmando, não acredita, como diz. Então, a carta do louco está mostrando o quê? Que você soltou o nodo de pendurado, você foi ali, soltou as cordinhas, pendurou ele, né? Tirou ele do pendurado. E ele se fez o quê? Se pôs a andar. A andar, tá? Uma energia que você pode estar com novos projetos, retomar sua academia, retomar aquela questão da alimentação, ir para o seu trabalho com mais energia, tá? Aqui está sendo muito claro, a gente nem começou praticamente o início da leitura e a energia já está assim, ó, nota 10, tipo assim, levanta e anda. Sabe o milagre aquele de Jesus? Tira, sabe quando o cara tá aqui, ó, na cadeira de roda, tá tudo difícil, e Jesus vem e diz, tu crê em mim? E o cara diz, creio. Então levanta e anda, tá? Não vamos tirar agora desse milagre do físico, mas como um milagre mental, onde você diz assim: vou botar energia, vou fazer as coisas acontecer, vou sair desta cadeira de roda, desse arrasto, desse período pendurado e vou andar, tá? Então, segunda carta, o louco, a carta da fecundação, terceira carta, vamos lá para a terceira carta. A carta da Rainha de Copas. A Rainha de Copas, ela fala para nós que é um momento de nós organizarmos a nossa casa sentimental. Ela é por ser rainha e uma energia, então, feminina, uma energia que tem a ver com o interno, com a interiorização, né? É uma energia de absorção, não de tanta ação, assim, mas ela nos traz o convite de nos entendermos. Junto a tudo isso que vem acontecendo, essa sequência que eu venho explicando, ela diz: coloque os seus sentimentos em dia, organize seus sentimentos, o seu interior. Isso vai ajudar muito bem, tá? Eu vou seguindo essa linha de raciocínio, claro, tem outras mensagens junto aqui, depois eu vou poder falar um pouco mais, tá? Mas ela vem trazendo essa interiorização. Ela também fala de aceitar as coisas que vêm de fora com amor, com carinho. Nem todo mundo vai ter as nossas mesmas ideias. Então, ideias diferentes, que às vezes não bate muito com a nossa, que não são bem-vindas, a gente pode receber elas com amor, com carinho, não precisa entrar em discussão, achar, né, entrar em debates. Absorva aquilo que é para você. Legal, tá? Aqui tá falando exatamente isso, de manter o seu interior limpo, organizado, não o mar, sabe? O mar das emoções, não é aquele mar turbulento. Não, dia bonito, de sol, energia do sol, tu te soltou, resolveu andar, né? As ondinhas, o marzinho, as coisas fluindo numa boa. E isso depende muito da gente, não é só do exterior, entendeu? O exterior às vezes está revolto, mas a gente tem que saber, né? Como é que eu vou dizer assim, ó? Tem que levar as coisas como se fosse uma lagoa. Você tem que saber flutuar, né? E na vibe boa, legal do negócio. Essa carta também pode estar, essa saída aqui pode dizer que alguém pode chegar em ti solando, sabe? Chega de sola, assim, e que a gente deve saber absorver essas energias numa boa, com amor, com carinho, não devolver, às vezes, um pontapé que nos é dado, a gente devolver também com um pontapé, tá? Então, é mais ou menos por aí. Então, essa energia da semana está indo muito bem, até agora nada demais. Aí agora sim, então, uma energia um pouco mais dura, mais racional. Vamos para o Rei de Espadas. Aqui, pessoal, tá dizendo assim, ó, seguindo na mesma vibe que nós estamos indo, absorva as coisas com amor, com carinho, porém saiba
se colocar, saiba se posicionar. Tá? Não permite que o pessoal que chega à moda Miguelão, batendo na porta, ó, vem cá, mandando, fazendo assim, calma, devagar, absorve, respira, né? E quando tiver que dizer não, não é não. Ah, mas eu quero que você faça. Não, amigo. Infelizmente, isso está fora do meu, tá fora da minha alçada, da forma como eu vejo. Eu não estou disposto, claro, medindo sempre, né? As metas, você tá num trabalho, mas vamos supor que alguém venha com uma proposta, alguma coisa que está te incomodando. Aqui está uma semana boa, assim. Aqui, o que que ele está orientando? Aqui está dizendo que às vezes tem cortes que tem que ser feito, tá? Às vezes, para a gente estar tranquilo, a gente precisa saber dizer não. O que eu quero dizer é que sabe aquela coisa assim, aquela pessoa insistente que vai insistindo para você fazer uma coisa que tu não gosta e por tu não querer dizer, amigo, não me leva mal, mas deu por aqui, eu tô satisfeito, tá legal, tá? Não tô mais afim de seguir com isso, não faz minha cabeça e para mim deu, tá? Então, te agradeço, foi bom, valeu, tá? Se vemos por aí, mas por mim, tá? Paramos por aqui, tá encerrado. É isso que o Rei de Espadas vem dizer. E isso é muito importante a gente tomar esse tipo de decisão, de saber cortar, porque é horrível. Às vezes a gente passa sob o domínio, uma pessoa parece que monta nas nossas costas e quer sob o seu jugo, quer te dirigir tua vida, né? E por educação, por às vezes ser uma pessoa mais empata, a gente quer ser legal e acaba cedendo. E cede uma, duas, três. Então, quando eu estou vendo pessoas aqui que já estão assim, ó, na quinta, que não aguentam mais, está na hora de chegar e dizer, fulaninho, vem cá, senta aqui. Não me leva mal, sou teu amigo, gosto de ti, mas sabe esse negócio que nós estamos fazendo? Por hora deu, tá? Valeu, segue, vai lá para tua casa. Quando eu precisar, eu te chamo. Não precisa tá me mandando mensagem, tocando meu celular aqui toda hora. Tá? O recado é esse aí, tá dado para essa carta aqui. E a próxima carta que veio, eu nem mostrei, fiquei na mão, só para vocês verem como vai confirmar isso que eu estou falando aqui. Ó. Aqui nós temos um 8 de espadas, que é a carta do aprisionamento. Aqui está nítido. Nós iniciamos com o de pendurado, e agora, e nessa primeira mensagem, termina com a carta do 8 que fala de uma prisão mental, de coisas que estão nos incomodando, aquela sensação de gravata, sabe aquela gravata? Quem trabalhou muitos anos com gravata sabe, quando a gente está no calor e aquilo está aqui, não posso mais e a gente não quer falar, tá? Então, aqui está muito clara a mensagem, tá? Você que está sendo sufocado por uma situação que está se sufocando, com elegância, com carinho, daquele jeito que tu sabe fazer, dá o jeitinho, chega para a pessoa e diz essa semana, tira aquele peso, diz, fulano, tá bom, valeu, até aqui valeu a nossa parceria, tava bom, não estou falando nada a ver aqui com separação de casal, nada. Estou falando de situações que estão chatas em sua vida, pessoas que estão te azucrinando, te azedando, te enchendo o saco. É disso que está falando. É uma mensagem curta, é de uma primeira semana, não estamos falando aqui nada para a vida, né, de grandes coisas, mas eu tenho certeza que se você pegar aquele xaropão, botar ele sentadinho e dizer, gosto de ti, tu não me leva mal, mas, cara, dá um tempo, eu tô precisando aí, eu tenho mais o que fazer, entendeu? Tá na hora de dizer, tenho mais o que fazer. É isso aí. Então, primeira mensagem é essa. Depois eu vou falar ainda mais alguma coisinha, tá? Então, para a primeira mensagem, o Sol vem te trazendo clareza de pensamento para aqueles projetos, para tudo que está te incomodando, que tu avaliou que não estava legal, essa semana agora, sentar, conseguir ter o diálogo querido, carinhoso, afetivo, mas colocar limites. Colocar limites e passar, então, para se liberar, para te achar tempo e sair dessas amarras aqui, ó, que coisas colocam no nosso caminho. Então é uma semana de libertação para muita gente. De quem? Daquele xaropão que não para de te encher o saco, é um vizinho, é um fulano, é uma amiga, é um... Bom, acho que ficou entendido. Tá? Vamos lá para a segunda mensagem da semana. Opa, aqui já estamos falando de uma semana com ainda mais com a fertilidade do Sol, aonde aquele dinheirinho que tu estava esperando tá para sair,
Pode ser que alguns tenham um aumento de salário, aumento nas receitas, mais clientes, ideias mais rentáveis. Começa com uma materialização boa, com tendência uma boa tendência às questões materiais. Aqui agora estamos falando de dinheiro, tá? Falamos muito aqui do emocional, do coração, tá? Mas aqui estamos falando de dinheiro. Agora, de primeiro momento, e alguns achando uma saída. E claro, né, pessoal, nós estamos também, não vamos colocar assim, o cara leu para mim e entrou um dinheiro. Nós estamos numa mudança de mês, nós estamos virando o mês. Então, na primeira semana tem aquele quinto dia útil, tem o pessoal aí que vai receber mesmo, tá? Pode ser que saia um bom dinheiro, aquele empréstimo, enfim, mas é uma semana que já está dizendo, vai te entrar o dinheiro, porque muitos trabalham como CLT e também, às vezes eu não me dava por conta, eu olhei muita. Eu fui um cara que olhava. Eu sempre acompanhei muitos sites, né? Sites não, muitos canais de tarô, né? E aí aquele cara dizia assim: olha, essa semana vai te entrar um dinheiro, e eu recebia, eu ficava feliz, o cara acertou. Eu disse, claro, era óbvio. Então eu já estou adiantando, é a semana de virada de mês, muita gente vai estar recebendo o seu salário, mas tem facilidade para aqueles que vão poder tá recebendo aí seu empréstimo, além de empréstimo, um carro financiado, né? Coisas aí que tu tá pleiteando tem a tendência de sair. E agora vamos à confirmação. Olha aqui, ó, o 9 de paus. Essa carta 9 de paus, se tu olhar para o cara ali, ó, esse carinha aqui da carta, ó, essa carta aqui é uma carta de muita grandeza. Às vezes a gente não entende. Mas o que aconteceu com o cara do 9 de paus? Ele já tomou um laço. Esse cara estava lascado e ele se levantou, tá? Então, olha o que nós temos aqui no início da tua semana, tá? Aqui, ó, você vai poder se levantar, entendeu? E E esse cara aqui, ó, ele passou uma peleia, tá? Passou uma peleia boa. Foi uma pessoa aqui que adquiriu experiência. Como diz, o que não me mata, me fortalece. Então, vejo uma semana com início muito próspero. Aqui também está dizendo como ele já errou, já foi atropelado, o caminhão aqui já passou, né? A diferença é que ele sobreviveu para seguir adiante, então ele se levantou e se firmou e disse: vamos embora, estou aqui de pé, tá? Como ele já cometeu erros com dinheiro, muitas vezes, então essas duas cartas juntas vem o recado. Preste bem atenção aonde você vai gastar o seu dinheiro. Se você realmente precisa gastar, se aquilo que você vai gastar realmente é necessário, né? Porque que tu já tomou o tombo, meu. Tu tomou um tombinho e tá te levantando, entendeu? Então, é importante que as experiências passadas, tá? Que as experiências passadas, o fracasso passado, sirva para as lições atuais, entendeu? De nada adianta tu cair, levantar e não aprender. Então aqui vem essa mensagem, né? Aplique muito bem seu dinheiro, tá? Uma carta aqui preocupante, que fala de uma discussão, de uma briga, de uma nova luta, de algo que pode vir um desgaste, tá? Um desgaste. Não só desgaste, mas uma sensação, algo que pode acontecer desagradável. Imagina aqui, ó, vou te contar uma historinha aqui, ó. Você recebeu o teu salário, tá se recuperando, levantou, tomou um ar, bate o fulano amigo de tal, me empresta um dinheiro, é uma situação chata. A gente tem que saber, lembra que eu acabei de dizer aqui, ó, aprenda a dizer não. Você nem melhorou ainda. Você nem, às vezes, você está recém se levantando. Como que tu vai poder ajudar? Às vezes a gente não consegue ajudar. E a gente tem que saber dizer, bah, fulano, infelizmente eu não consigo. Às vezes é um neto, às vezes um filho, um irmão. Quer ajudar? Ajuda muito, muito dentro do que tu pode, tá? Tu vai evitar aí
Né? Não adianta, é aquela história, vai desvestir um santo para vestir outro. O cobertor é curto no Brasil, aqui no Brasil é assim, ó, o cobertor é pequenininho. Então, se tu tapa a cabeça, sai os pés. Tapou os pés, destapa a cabeça. O nosso cobertor aqui, ele quase nunca tapa tudo, entendeu? Tem sempre fica uma coisinha por fazer de fora, não cobre o dinheiro, ele para muita gente, pessoal, inclusive para mim, não muda, tá? Não, a minha situação não também não é uma situação normal de dia, eu tenho que vir batalhar, trabalhar, tô matando um leão por dia, que nem se diz, tá? Então, quero dizer que uma das incomodações podem vir por pessoas te pedindo dinheiro. Uma outra coisa, eu já vou fazer um primeiro cruzamento, apesar de eu não ter aberto as cartas. Lembra que eu falei de cima com a questão de saber absorver as coisas e ter equilíbrio emocional com o que vem de fora? Para algumas pessoas, uma incomodação, uma cobrança, algo que possa mexer com o teu emocional e que se você não souber absorver com carinho, com calma, com paciência, pode virar numa discussão, numa briga, num bate-boca. Então, cuidado para alguns. Essa carta, gente, essa carta aqui também quero dizer o seguinte, ela não elimina a bondade que vem dos outros. Eu estou dizendo para vocês, aprendam a lidar com as dificuldades, com a calma, com a paciência. Amanhã é outro dia, hoje foi difícil, amanhã vamos de novo. Cuide do que é seu, entendeu? Aqui posso falar de pessoas vendo um ariano, né, se levantando, se reerguendo, batalhador, e que possa estar vendo se o fulano melhorou, né? Não vou falar, eu não gosto de jogada assim de inveja, mas vai dar para notar para alguns que estão aqui olhando, aquela coisa de dizer assim, fulaninho melhorou, tu viu? Uhum. Bah, quem sabe aquele dinheirinho que nós pensamos uma vez de arrumar não sai agora, quem sabe ele não nos empresta ou não pode pagar aquela dívida, de repente você deve um dinheiro para alguém, né? E não é que você não queira pagar, é que tu recém pegou um arzinho, não tá recém levantando, quer, né? Tem que comprar as coisinhas para casa, botar uma comida, comprar, se reequilibrar, né? E aí você pega assim, quando tu pensa que vai dar aquela respirada, chega já um e diz assim, ei meu, lembra daquele dinheiro que eu tinha te emprestado daquela vez? Mais ou menos assim, tem que saber levar na boa, dá o que tu pode, não excede, tá? Porque tu precisa te levantar. Se for o caso essa é uma das mensagens, tá? Vamos para uma outra parte. Olha aqui, ó, caímos novamente. Então, realmente estamos falando aqui de dinheiro, tá? Aqui é um 4 de ouros, tá? E ele está falando aqui, ó. Cuide do que é seu. Tá, vou mais uma vez. Essa aqui é uma carta que ela pode falar, que tudo vai conforme cai na leitura, tá, pessoal? Essa carta aqui, algumas pessoas falam que o cara é pão duro, é sovinha, uma pessoa difícil, só pensa em si, não divide essas coisas, tá? E ela realmente tem, sim, ela tem essa tendência, até muitas vezes no negativo, tá? Eu não trabalho muito com cartas negativas, eu já procuro não falar, eu já faço as duas visões. Aqui ela está dizendo realmente, tá? Olha a situação que essa pessoa vem vindo, ele conseguiu ganhar um pouco de dinheiro, continua na batalha. Essa carta aqui é uma carta de dificuldade, de bate-boca, de discussão, entendeu? Para quê? Para conseguir manter o que é seu. Para conseguir manter o que é seu, tá? Então, segura, vai devagar, o andor é de barro, tá? Vamos devagar com o santo que o andor é de barro. Vá procurando fazer teu caixinha, tá? Que aqui tá dando uma mensagem e outra, não é negativa, talvez da forma como eu estou dizendo. Aqui a mensagem é bem positiva. Estamos falando do sol e de uma enorme levantada de uma situação que estava difícil, tá? Já agora no início do mês, ou então é uma tendência energética para que você, sabe aquela história do portal? Tá abrindo um portal para que tu possa voltares a caminhar com teu financeiro. E a carta dos 6 de copas, carta dos 6 de copas, tá? Aqui a gente pode estar falando de visita de pessoas que possam vir
te visitar. Aqui a gente pode estar falando de um dinheiro gasto também num passeio, em rever alguém, né? Você fazer algo, daqui a pouco você mora um pouco distante da casa dos seus pais, da sua mãe ou de alguém, então você dispor um pequeno valor para que tu possa fazer uma viagem curta, né? Ir lá ver os que são seus familiares, um amigo antigo. Aqui nós estamos falando de um pouco de nostalgia, tá? Que é o símbolo geral dessa carta, tá? Mas ela está sugerindo que aqui você pode sentir saudade, lembrar de alguém, ter vontade de rever alguém que foi importante para você do seu passado, seja familiar, amigo, pessoas em si, tá? Em todos os objetivos, tá? Então, basicamente, essas primeiras duas mensagens, tá, pessoal? Aqui eu quero ver alguma coisinha assim que seja assim rapidamente, tá? Que a gente também não vamos se estender muito, já estamos a 30 minutos de vídeo. Uh, Temos algumas mensagens? Sim, temos. Quero pegar umas de cima e de baixo. Você já deu uma de louco. Aqui, ó, para pessoas cuidar, tá? Vou falar um pouco. Aí, mensagens únicas, exclusivas, separado para se servir para você, serviu, se não serviu, não serviu, né? Aquilo solta pro universo. Cuidado que você vai fazer, tá, pessoal? Você recém levantou, não caia de novo. Não ande igual louco por aí. Cuidado com bebida, com vício, com festa. Às vezes você sai num lugar para fazer uma coisa que legal, bacana, só que aquilo ali acaba passando os limites. E aí você pode de novo, né? Ir para uma situação de uma semana para outra tu estava melhorando, daí tu volta para a semana anterior porque tu foi ali e deu uma de, eu não sei se vocês acompanham o Vale Tudo, deu uma de Heleninha, tomou-lhe todo o uísque que tinha, saiu andando por aí, quebrou, brigou, andou, se machucou, se ralou na rua, voltou para casa de novo para ter que recomeçar. Então assim, ó, não solte o louco por aí. Você sabe por que eu estou dizendo isso? Porque aqui muita gente vai receber salário e tá na ansiedade de sair daquela banda e pá, gurizada, e vou ver os amigos, entendeu? Depois tu volta para casa sem dinheiro, atolado, tendo que voltar lá atrás para se recuperar, tá? Então essa é uma dica de Áries. Tá? Outra coisa, eu sei que símbolo de Áries, o signo de Áries, ele tem aquela coisa do que eu falei no início, o elemento fogo, é impulsivo, tá? A Marte é um planeta da guerra, tá? Então tem as pessoas de Marte, elas podem ter uma certa tendência a saberem tudo. Então, assim, às vezes é importante ouvir, tá, pessoal? Às vezes uma uma aliviada, dizer assim, ó, eu vou escutar esse cara aí. Daqui a pouco eu tava com umas ideias e tal, né? Vamos aplicar bem no que eu estou precisando, botar os pés no chão, cortar os paraquedas, botar o pé no chão e ver o que que tu realmente está precisando, em vez de sair por aí a esmo sem pensar, tá? Então, peço que ouçam alguns conselhos para quem servir, claro, não estou dizendo, eu sei que tem pessoas que estão indo muito bem, administrando sua vida com toda a ênfase do mundo, mas aqui me mostrou, né, que é um momento que muita gente vai estar recebendo aí um valor e pode vir uma certa euforia, e quando menos te dá por conta, aquilo foi, né, dinheiro na mão é vendaval, e depois da euforia vem a depressão, né, quando a gente sobe num pico muito alto lá em cima, energético, a tendência depois é que vai cair lá embaixo. E até que aquilo volte a se equilibrar, é mais um mês esperando outro salário, é mais um mês com dor aqui, com dor ali, é mais um mês aguentando um patrão, é mais um mês pedindo as coisas, dificuldade em casa, por causa que um dia ou dois não soube aproveitar bem aquela prosperidade que chegou na tua mão. Tá? Essa é uma das
Umas das coisas. A segunda mensagem eu acabei falando, não é a segunda mensagem, mas eu acabei falando para vocês, cuidem com alguém que chega para você solando, não vão brigar, não percam a cabeça. Tá, pessoal? Acho que era mais ou menos isso. Aqui tá pedindo nessas outras duas, tá? Clareza. Repetindo, eu não vou repetir o que eu falei, mas aqui tá falando muito discernimento, a espada da razão com o que você tem, cuide do que você tem, saiba dizer não, tá? E aqui algo mais místico, tá? Aqui está me dizendo que algumas pessoas podem estar sendo incomodadas com pensamentos obsessivos, compulsivos do passado, coisas que você fez, coisas que assim, sensações que vêm, que te deixam mal, lembranças ruins e tal, que são do seu passado, tá? Quando você tiver momentos que não tão bons, procura levantar, levanta a cabeça, toma um ar, dá uma caminhadinha, tá? Abstrai daquele pensamento, porque se você se identifica com esse pensamento e você deixa ele, então, um pensamento, ele vai alterar toda a tua química do corpo, você vai começar a vibrar, cair a vibração, como a gente fala, e aí não fica legal. Então, quando coisas ruins tiverem aqueles passarinhos na cabeça, não deixa ele sentar e fazer ninho, tá? Dá uma sacudida aqui, ó, dá uma sacudida, bate, levanta, sai e pega um ar. Não deixa um pensamento negativo tomar conta. Aos poucos, com o passar do dia, essa carta aqui é uma carta que a pessoa fala assim: ah, se liberta desses pensamentos. Não é bem assim. É muito fácil falar. Mas quem está passando por processos obsessivos, processos compulsivos, essas espadas aqui, ó, a gente vai tirando uma de cada vez, vai desatando aqueles nós, vai abrindo a cabeça, vai fazendo uma prática diária de pensamentos que vão melhorando o nosso dia a dia e nossa clareza mental. Não é assim de um dia para o outro. Ah, você entra ali numa sala, despeja tudo, sai, vai embora, tô pronto, não. Daí tu caminha 10 metros, o pensamento ele vem te pegar de novo, aqueles bichos papão, né? Então, é isso que eu quero dizer. Aos poucos você vai trabalhando. A maior magia da vida, pessoal, é a gente. Sabe essa limpeza que a gente fala, toma um banho, pega a ruda, toma um banho de sal. Cara, muito legal isso daí. E não tira o valor, isso é uma prática da Umbanda. Eu mesmo sou umbandista, onde eu mais pratiquei a parte religiosa. Eu sou espiritualista, né? Mas a parte onde eu mais pratiquei a minha espiritualidade, né, dentro de uma religião foi na Umbanda. Então a Umbanda é cheia de práticas, mas uma coisa eu aprendi. Cara, tu vai tomar banho todo dia. Se tu não mudar a tua essência, a tua vibração, não vai adiantar amanhã, tu vai ter que tomar. Não tem arruda e sal grosso que chegue para uma pessoa que vive com a cabeça afundada, entendeu? Então tu vai ter que tomar banho toda semana. Então, uma das coisas que eu aprendi com o cara aqui, ó, com capa preta, uma das magias é a gente todos os dias tirando os insos, mantendo trabalhando nossas virtudes, trabalhando nossa força, direcionando o nosso foco. Entende? Essa é a verdadeira magia. Claro que se está muito pesado, faça seu banho, faça as orientações que são passadas para ti, né? Eu reze seu terço, acenda a sua vela, faça, enfim, tudo. Mas a magia da vida, ela é diariamente a gente ir tirando os insos, capinando a nossa terra, se ajustando, fazendo a nossa limpeza, cuidando dos nossos pensamentos, trazendo a nossa essência e a nossa consciência, né, à tona. Tá? Essa é a verdadeira magia, tá, pessoal? É dia a dia a gente vai se fazendo uma manutenção. Quero tirar aqui agora para nós, vou dar mais uma embaralhada. Quero tirar um conselho, tá? Para a semana. Vou tirar antes, desculpa, não é o conselho, eu quero tirar. Olha aqui, já caiu a carta, eu ia falar qual é a maior dificuldade, eu ia pedir agora, qual a carta, o que está dificultando a semana, ela já caiu, tá? E, apesar de eu não fazer o corte, eu vou aceitar porque foi muito bem-vinda, eu acho que eu estou com uma sincronia muito boa aqui, tá? Então, vamos lá. Vou fazer um corte aqui, então, qual o conselho para esse ariano que está aqui nos assistindo, tá, pessoal? Um conselho. Opa, olha aí, ó. Vou tirar duas como caiu duas. Então, vamos lá.
Embaixo do deck, eu não, até agora não tinha nem mostrado, tá? Não sinto necessidade, para mim tá tudo muito claro. Vou mostrar agora as duas coisas aqui. Embaixo do deck, a rainha de espadas, que fala da gente conseguir ser um pouco frio, trazer um pouco dessa frieza para a nossa vida. Mas como eu falei, a dificuldade está. Então, nós caímos a carta dos 5 de copas e a carta da morte. Então aqui ela está falando que a dificuldade que você está tendo é de fazer essa transformação, não permitir que os pensamentos, você se identifique com os seus pensamentos, tá? Com coisas, com forças negativas, tá? Aqui ela está dizendo para nós assim: corte os pensamentos negativos. Então, o que está atrasando a tua semana? O que pode estar te trazendo dificuldades? Estar com um processo de identificação com coisas que não são boas, tá? E aqui está pedindo exatamente aquilo que eu falei: levante, sai, não deixe os pensamentos aqui, ó, dá uma abanada, pega aquele leque da cigana, ó, manda os pensamentos ruins embora, tá? É bola para frente. Tá, pessoal? Bola para frente, é isso que eu quero dizer. Então, esse aqui, ó, é o teu negativo. Não deixe que as perturbações, que depressões, que coisas desse ritmo entre. Quando começar a vir, te sacode a poeira e bora. E aqui tá dizendo agora aqui, ó, qual que é o conselho. Conselho aqui, ó, Roda da Fortuna. Como que a Roda da Fortuna vem como um conselho para ti? A roda da fortuna, ela fala de movimento. Você deve pôr em movimento com a energia do Sol, que regeu toda a nossa leitura, essas coisas que foram conversadas aqui, tá? Cuidar para não se atrapalhar com o teu salário, com o teu dinheiro, com as tuas entradas de dinheiro, não cair em discussões que possam baixar a tua energia, cuidar teus pensamentos. E aqui junto, tá? As duas, então nós temos a carta do As de Espadas. O As de Espadas, a razão que atravessa a coroa Keter, ó, é uma força de clareza racional forte, bem direcionada. Aqui está dizendo: qual é o conselho? Caminhe para onde você quer. A razão nos fala no que dá resultado, tá? O que é, às vezes, uma pessoa... Às vezes, o que mostra que, assim, ó, pode estar acontecendo de pessoas estar correndo, ter aquela sensação que está se movimentando, que está fazendo um monte de coisa, mas na hora dos patacos, do dinheiro, cadê o dinheiro? O dinheiro não vem. Então, você tem que focar no que te dá resultado. Tem que ter movimento com resultado, com ação, tem que romper aqui, ó. Tem que a coroa tem que botar, tem que ser com força energética. Se tu é vendedor, tem que ser fechador de negócio. O cliente sentou na mesa, ai, mas eu não tô pensando, não, pera aí um pouquinho, senta aqui, volta aqui de novo, senta aqui. O que o senhor precisa para nós fechar esse negócio? Entendeu? O que falta? Às vezes a gente não pode deixar as coisas virarem as costas, simplesmente levantar e ir embora. Entendeu? Quando a gente quer ter resultado, a gente tem que mostrar, tem que sentar. Eu estou dando um exemplo do vendedor. Eu fui muitos anos vendedor de carro, tá, pessoal? Para quem não sabe. E eu tive que passar por esse processo. As pessoas levantavam e iam embora. Às vezes eu estava com a venda, eu estava com o negócio fechado e eu não tinha esse pulso de dizer assim, não, peraí, volta aqui, senta aqui na mesa aqui. O que faltou? O senhor quer esse carro? Ah, eu quero. Pois então... E às vezes as pessoas estão brigando num negócio de 80 mil reais, por exemplo. Elas estão brigando com 100 reais. Às vezes sabe, às vezes a gente faltar, pegar e perguntar. Então, voltando à leitura, é isso que eu quero dizer. Você tem que fazer um movimento com foco no que te traz resultado. Tá, pessoal? Foi isso, eu não vou me prolongar mais. A leitura está ótima, adorei. Aquele detalhe, se você ficou até aqui, eu até devia ter falado antes, né, mas eu me empolguei. Por gentileza, né, dê o like no canal, se inscreva, se você gostou. Todas as semanas eu vou começar a postar agora leituras semanais. É mais um canal que vai estar aí, né? Tenho muita experiência em baralho, não estou dizendo que eu sou melhor, que eu sou pior, adoro, vejo diversos canais por aí, tá? Mas eu queria dizer que o meu trabalho é feito, sim, com muito carinho,
É um canal de quem eu sou uma pessoa que entendo do que eu estou fazendo. Eu não ia botar cara aqui se não fosse para valer, porreta, e o nome do meu canal é esse, é Papo Reto Tarô, tá? Eu tô aqui para ajudar, para iluminar, para a gente dar aquela força. Então, começamos nova semana, vamos lá, força, segue o barco. Mais uma vez, foi um prazer ter estado com você. Dê o like, se inscreva no canal. Tá bom, pessoal? Muito obrigado, até a próxima.